Olá, eu sou a professora Carol, professora de Biologia aqui do canal Fervendo Resumos, e hoje nós teremos a nossa primeira aula de introdução à genética clássica. Mas antes da gente começar, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não esquece de ativar o sininho para você receber as nossas notificações. Começando a falar sobre genética, a gente precisa relembrar alguns conceitos que foram vistos lá atrás sobre, por exemplo, o DNA. Na verdade, o que é a genética? A genética é a parte da ciência, ou o ramo da ciência, que vai estudar a hereditariedade das características. Então, sabe quando alguma pessoa vira para você e fala assim, nossa, você tem um olho igualzinho do seu avô, por que você herda essa característica lá do seu avô? A genética, ela tá aí exatamente para explicar o porquê acontece essa passagem das características. Mas para a gente trabalhar com a hereditariedade, eu preciso relembrar que eu tenho no interior do meu núcleo uma molécula gigante que eu chamo de DNA ou de cromatina. E esse DNA é quem comanda todas as atividades metabólicas do nosso corpo. Vamos lembrar que uma característica ela vai ser sempre determinada a partir de um gene. Então, o meu DNA é uma molécula gigante, só que eu tenho essa molécula no nosso organismo segmentada em pequenos filamentos de cromatina. No nosso organismo, seres humanos, nós podemos falar em 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos homólogos. E o meu DNA, ele carrega todas as minhas informações hereditárias e ele vai controlar tudo o que acontece no meu organismo. Cada cromossomo contém uma sequência que eu vou chamar de genes e que cada gene vai ser responsável pela determinação de uma característica. Quando eu falo de cromossomos, por exemplo, eu tenho aqui, portanto, no nosso corpo, toda a minha informação dividida em 23 pares de cromossomos. Mas, Carol, por que você está falando em 23 pares? Porque a gente herda metade das características do nosso pai e metade das características da nossa mãe. Então, significa que se, por exemplo, eu tiver um cromossomo que contém a informação para a cor do meu olho, eu vou herdar esse mesmo cromossomo da minha mãe, só que o que acontece é que ele pode se manifestar de uma maneira diferente. Quando eu paro para analisar essa imagem aqui que eu coloquei, significa que eu tenho, por exemplo, o que eu vou chamar de cromossomo número 1 e eu vou chamar de cromossomo 1'. Para isso, eu chamo de par de cromossomos homólogos, sendo que um vem de origem materna e 1' pode vir de origem paterna. Para você se familiarizar um pouco com o que eu estou falando, dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem, ela me mostra os meus cromossomos duplicados. O meu material genético, ele tem duas funções. Ou ele vai entrar no meu metabolismo, e aí, portanto, ele vai degradar, vai formar alguma proteína, vai formar alguma característica, ou ele vai entrar em divisão celular para formar novas células ou para formar gametas. As nossas divisões celulares eu vou chamar de mitose e meiose, e a gente vai ver isso mais para frente. Só que, quando o meu material genético ele vai entrar em divisão celular, ele passa por uma etapa que eu vou chamar de intérfase, que é onde ocorre essa duplicação. Tá vendo nessa imagem que a gente vê o cromossomo com duas perninhas? Cada perninha de um cromossomo é ligada ao outro através de uma estrutura que a gente chama de centrômero ou constrição primária. E essas minhas perninhas, elas são idênticas. Só que eu só vou ter essa duplicação se a minha célula ela for entrar em divisão celular. Então, essa imagem ela está servindo para te mostrar o que é, na verdade, um cromossomo. Esse da imagem, um cromossomo duplicado. Agora, olha aqui na nossa imagem. Nessa minha representação aqui na lousa, nós vemos um cromossomo simples. Então, esse cromossomo número 1, quando duplica, ele forma aquele cromossomo com as duas cromátides irmãs. O cromossomo 1', quando duplica, também vai formar um cromossomo unido por um centrômero, apresentando as minhas duas cromátides irmãs idênticas. Portanto, eu estou falando que, então, o meu DNA, ele é o meu material genético, eu herdo metade da minha mãe e metade do meu pai, e ele comanda toda a minha atividade metabólica. Só que esse DNA, ele é dividido em pequenos filamentos no interior do meu núcleo,
E esses filamentos é o que eu chamo de cromossomos. Então, o cromossomo número 1, ele não tem a informação do número 2, ele não tem a informação do número 3. Vê se fica mais fácil de você entender. Eu tenho a coleção do Harry Potter, que tem 7 livros contando toda a história do personagem. Só que a informação ou a história que eu tenho no livro 1, eu não vou ter no livro 2. Eu não vou ter no livro 3, eu não vou ter no livro 4, só que o conjunto de todos esses livros formam toda a história. É exatamente assim que acontece. Eu tenho toda a minha informação numa molécula de DNA, só que essa molécula ela é dividida em pequenos filamentos. E cada filamento compartilha uma informação diferente. Eu tô falando que o que define também uma espécie é exatamente isso. Por que todo mundo da espécie humana tem 46 cromossomos? Ou por que todo mundo da espécie humana, o que caracteriza todo mundo como sendo da espécie humana? Isso quer dizer que se no meu cromossomo, Carol, no meu cromossomo número 1, tiver inserido um gene que determina a cor do meu olho, no cromossomo número 1 de qualquer indivíduo da espécie humana, no mesmo lugar, eu tenho esse gene que vai determinar a mesma característica. O que é gene que você tanto fala, Carol? Gene é um segmento do meu DNA que vai ser responsável por codificar uma proteína. No processo de tradução, eu tenho a leitura eu tenho a transcrição, DNA, RNA mensageiro, e a tradução, RNA mensageiro, proteína. Normalmente, a grande maioria das proteínas, elas estão relacionadas a uma característica. Então, é verdade eu dizer que um gene, ele determina uma característica do indivíduo. Portanto, o gene é um segmento do meu DNA responsável por uma característica. Só que eu disse que, por exemplo, se o meu cromossomo 1, ele apresentar o gene que determina a pigmentação do olho, em todo mundo da espécie humana, no mesmo lugar. E aí eu dou um nome para esse lugar em que o meu gene se encontra. O local onde o meu gene está inserido no cromossomo, o endereço do meu gene no cromossomo, é aquilo que eu vou chamar de locus gênico. Ah, Carol, por que você está chamando de A? É uma representação. Na verdade, eu posso chamar de A, eu posso chamar de B. Se eu quiser fazer um coração para representar o meu gene, eu posso. É só para facilitar na hora dos cruzamentos que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu padronizei aqui por chamar de A por convenção. Por convenção, nós utilizamos letras para nos referir ao gene. Mas aí significa que eu estou falando que eu tenho em um cromossomo um gene que determina a cor de olho? Ah, Carol, só que a minha mãe tem olho azul e o meu pai tem olho castanho. Vamos trabalhar com coisa bem simples, somente 2 cores. Não existe verde, não existe mel, não existe nada. Ou é castanho ou é azul. Eu tô falando de um gene que determina a pigmentação do olho. Só que esse gene ele pode se manifestar de maneiras diferentes. Então eu posso ter olho castanho ou eu posso ter olho azul. O que determina isso são os nossos genes alelos. O que é que eu vou chamar de genes alelos? Ou como é que eu defino genes alelos? Genes alelos são aqueles que determinam a mesma característica e que estão inseridos no mesmo locus gênico do meu par de cromossomos homólogos. E aí os meus genes alelos, eles podem se manifestar de maneiras diferentes. Então eu herdei um gene alelo do meu pai e um gene alelo da minha mãe. Significa que se eu herdar o mesmo gene alelo do meu pai ou da minha mãe, seja para olho escuro ou seja para olho claro, esse indivíduo que herda o mesmo gene alelo do pai e da mãe, eu vou chamar de homozigoto. Mas pode acontecer também de eu herdar um gene alelo do meu pai e outro gene alelo da minha mãe. Portanto, os meus alelos eles são diferentes. E aí esse indivíduo ele vai passar a ser chamado de heterozigoto. Os exercícios eles vão vir exatamente com essas nomenclaturas. Do cruzamento de um homozigoto recessivo, um homozigoto dominante, ou do cruzamento de um heterozigoto. Homozigoto recessivo ou dominante, o que significa isso? Quando eu falo de dominância e recessividade, você precisa entender que eu tenho um gene, o que é que eu vou chamar de gene dominante? Por padronização, a gente vai usar a letra maiúscula para representá-lo. Eu vou chamar de gene dominante ou alelo dominante aquele que, se ele aparecer em homozigose ou se ele aparecer em heterozigose, é a característica determinada por ele que vai se manifestar.
Então, você está falando, Carol, que se eu estiver falando de olho, cor de olho, e o gene azão, ele determinar a cor de olho escura, não importa se eu for azão ou se eu for azão azinho, eu vou ter o olho escuro? Exatamente. Ou seja, quem vai ser o meu alelo recessivo? O meu alelo recessivo vai ser aquele que só vai aparecer ou que só vai ter a característica manifestada quando ele aparecer em homozigose. Ah, então eu só vou ter olho azul se eu herdar o alelo para olho azul do meu pai e da minha mãe? Isso. É exatamente por isso que essa característica ela é um pouco menos frequente na população. Nós temos várias outras características. Por exemplo, polidactilia. A polidactilia é uma doença ou uma característica onde o indivíduo ele pode apresentar dedos a mais, seja na mão, seja nos pés. Ela é uma doença de caráter dominante. E aí, quando eu falo de caráter dominante, significa que se o indivíduo for portador desse alelo, ele vai manifestar a característica. Então, você precisa se familiarizar com o termo dominante e o termo recessivo. Só que quando eu falo que o indivíduo ele é azão, 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 azinho ou azinho, azinho, eu estou representando a característica genética dele. E essa representação eu vou chamar de genótipo. Então, quando eu falo de genótipo, o meu genótipo ele pode ser ou azão, azão, ou azão, azinho, ou azinho, azinho. Se o meu exercício ele te pedir o fenótipo, ele está te pedindo a representação genética da característica. Mas eu não disse que o meu gene ele determina uma característica. Então eu estou falando, por exemplo, de cor de olho. A cor de olho é a minha característica física determinada pelo meu genótipo. A isso eu vou chamar de fenótipo. Então o fenótipo é a manifestação do meu genótipo. Mas cuidado, porque o meu fenótipo ele pode sofrer influência do meio. Então, eu determino o meu fenótipo como sendo genótipo mais o meio ambiente. Como assim, Carol? Exemplo clássico de mulher. Eu sou morena. A minha genética determina que o meu cabelo seja escuro. Mas eu vou no salão e eu faço luzes. Eu pinto meu cabelo de loiro. Eu tenho um genótipo que determina a manifestação da cor escura, só que eu altero, o meio altera o meu fenótipo, deixando o meu cabelo claro. Então, é exatamente isso que acontece. Ou seja, falamos de DNA, falamos de cromossomos, genes, locus gênico. Genes, alelos, genótipo, fenótipo, alelo dominante, alelo recessivo, homozigoto e heterozigoto são termos que nós vamos usar muito nas próximas aulas. Na próxima aula eu começo a falar de primeira lei de Mendel e todos os exercícios eles vão trazer esses termos. Por isso que é essencial você entender e compreender o que cada termo significa. É isso, essa é só a nossa primeira aula, não deixe de nos acompanhar nas próximas aulas. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Até mais, tchau, tchau!